Queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim, é uma grande alegria ministrar a palavra de Deus da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Eu sou o pastor Gideão e sejam todos bem-vindos nessa manhã. Nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Estrutura da Bíblia, com data de 23 de janeiro de 2022. A nossa escola bíblica dominical, ela está neste trimestre estudando sobre a inspiração, sobre a supremacia das Escrituras, a inspiração inerrante e infalível da palavra de Deus. São lições maravilhosas, comentadas aqui pelo pastor Douglas Batista. E hoje nós vamos dar mais um passo estudando sobre a estrutura da Bíblia. Antes da gente começar, eu peço que você dê um like neste vídeo, compartilhe também com amigos, com parentes, se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, acione o sininho para você receber as notificações e também faça comentários, participando também do nosso chat. É muito importante que você interaja conosco. E se você ainda não é aluno da nossa escola dominical, você pode se tornar um aluno da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, da nossa EBD. Então mande aí uma mensagem para nós, participe aí no chat, que nós vamos incluir você como aluno da nossa escola dominical. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus pela oportunidade maravilhosa que nós temos de nessa manhã estudarmos a Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor também possa estar abrindo o nosso entendimento, abrindo nossos olhos, Senhor, abrindo nossos corações, para que possamos, ó Deus, mergulhar, ó Deus, neste rio maravilhoso que é a Tua bendita palavra. Meu Deus, fica conosco nessa manhã, fale aos corações e abençoe cada lar, abençoa cada irmão e cada irmã, ó Deus, que está participando dessa escola bíblica. Assim nós oramos, em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Hoje, conforme falamos, vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Estrutura da Bíblia. O nosso textuário, ele está no livro de Lucas, capítulo 24, verso 44, que diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A verdade prática diz assim: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e de prática. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 24, do verso 44 até o verso 49. Vamos fazer a leitura a partir do verso 24, então. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Meus irmãos, vamos começar então fazendo um comentário sobre a introdução dessa lição, a estrutura da Bíblia. Nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Então vamos continuar falando sobre bibliologia, a disciplina que nós estamos estudando nesse trimestre. A disciplina teológica é introdução bíblica ou bibliologia, que é o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, ou seja, como o livro está organizado, quais são os elementos que compõem este livro,
e como esses elementos ou essas partes se relacionam com o todo da revelação. Então, esse é o nosso foco nesta manhã. A palavra estrutura, ela vem do vocábulo latim istruere, que significa acomodar em pilhas. No sentido figurado, quando falamos que alguma coisa tem estrutura, queremos dizer que esta coisa tem sustentação. E quando falamos que alguma coisa não tem estrutura, estamos querendo dizer que não tem sustentação, que é frágil e vulnerável. Então, a estrutura define do que é feito uma determinada coisa, como ela está configurada e quais são os seus componentes. Em relação à Bíblia, podemos afirmar que ela está bem estruturada e bem organizada. Irmãos, nós temos em nossas mãos hoje, a Bíblia Sagrada, e nós podemos afirmar com todas as letras que esta Bíblia está bem organizada, ela está bem estruturada em livros, em testamentos, em capítulos, em versículos. Então nós damos glória a Deus porque temos a palavra de Deus nesta condição. Então, meus irmãos, a Bíblia, podemos dizer que ela é um milagre. A Bíblia é um milagre. Por que afirmamos que a Bíblia é um milagre? Veja bem, 40 escritores escreveram livros ou documentos durante 1.600 anos. Esse é o período em que a Bíblia foi escrita, dos primeiros livros até os últimos livros. 1.600 anos. 40 homens escreveram durante 1.600 anos. Eles escreveram em tempos diferentes, eles viveram em tempos diferentes, eles estavam também em circunstâncias diferentes e em lugares diferentes. Escreveram em línguas diferentes e em gêneros diferentes. Alguns escreveram narrativas, outros leis, outros salmos, outros provérbios, outros profecias, outros escreveram biografias, outros escreveram cartas, outros escreveram história, outros escreveram profecias, outros escreveram revelações. Mais tarde, quer dizer, depois de algum tempo, todos esses livros são reunidos. E qual foi o resultado de todos esses livros que foram escritos durante 1.600 anos, com todas essas diferenças que acabamos de falar? O resultado foi um livro harmônico, um livro coeso e um livro de unidade singular, a Bíblia Sagrada. Então, um livro que tem uma unidade espetacular. Verdadeiramente, o próprio Deus é o autor da Bíblia. Se a Bíblia fosse de autoria humana, apenas humana, meramente humana, ela não seria do jeito que é. Então, nós temos a Bíblia, um autor, que é o próprio Deus. Nós temos uma mensagem. Na Bíblia nós temos uma mensagem central que é acerca do Filho de Deus, de Jesus Cristo. A Bíblia fala, no início, ela fala da criação e no final ela fala da consumação de todas as coisas. Ela fala de Deus e ela fala de tudo isso de uma forma precisa, sem contradições, sem erros. Então nós podemos dizer, podemos afirmar que a Bíblia é um milagre. Glória a Deus porque nós temos a palavra de Deus conosco. Agora, por que é importante conhecermos a estrutura da Bíblia? Então, o assunto hoje, irmãos, não é especificamente conhecer o texto da Bíblia, mas nós estamos falando da estrutura da Bíblia. Por que é importante conhecermos a estrutura da Bíblia? É importante conhecermos a estrutura da Bíblia para mergulharmos mais fundo no conhecimento dela. Quanto mais conhecermos a estrutura da Bíblia, mais fundo nós iremos, nós mergulharemos no seu conhecimento. A Bíblia é a palavra de Deus. E quanto mais a conhecemos, mais sabemos também sobre o próprio Deus. Entender a estrutura da Bíblia também nos ajuda a compreender os conceitos bíblicos com mais clareza. Então, se faz necessário que nós conheçamos a estrutura da Bíblia. Nós, cristãos, somos chamados a examinar e manejar bem a palavra de Deus. Então, cada cristão, cada crente, cada servo de Deus precisa examinar e precisa manejar bem a palavra de Deus.
E nós encontramos em Atos, capítulo 17, versículo 11, Lucas registrando a atitude dos bereanos, crentes das cidades de Bereia, ao ouvir o ensino de Paulo sobre o evangelho, né, e sobre outros assuntos. Então esses homens, eles ouviram o ensino de Paulo, e Lucas registra o seguinte: ora, estes, os bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se as coisas eram assim. Então, sobre os bereanos, nós podemos dizer três coisas, né? Primeira, eles ouviram com atenção a respeito do evangelho e o consideraram como digno de exame. Então isso é importante. Eles ouviram o evangelho, ouviram as palavras de Paulo e Silas, eles ouviram a pregação de Paulo e Silas, o ensino de Paulo e Silas, e consideraram que tudo aquilo que esses homens estavam falando eram dignos de exame. Segunda coisa importante, né, que os bereanos nos ensinam. Eles fizeram um exame diário nas Escrituras. Então aqui fala que eles examinaram cada dia nas Escrituras se as coisas eram daquela forma mesmo. Então eles fizeram o exame diário, não apenas no sábado na sinagoga, mas diariamente aqueles homens estudavam, né, a palavra de Deus, investigavam na palavra de Deus para saber se aquilo que Paulo e Silas estavam falando procedia, tinha procedência. Terceiro, investigaram se as coisas eram assim, se as doutrinas declaradas, né, de Paulo e Silas estavam de acordo com as Escrituras. Então os bereanos tinham o Antigo Testamento como padrão de verdade, e tudo que pudesse ser mostrado, né, à luz ou de acordo com o Antigo Testamento, eles receberam. Glória a Deus por isso, né? Então eles fizeram uma busca diligente pela verdade. Buscando aonde? Na palavra de Deus que eles tinham, no Antigo Testamento. Então os bereanos realmente, né, nos ensinam coisas maravilhosas. Agora é importante que falemos isso. Era impossível aos bereanos investigarem com profundidade o ensino de Paulo, que era um ensino robusto, né? Inclusive Pedro fala em uma de suas cartas, né, que as cartas de Paulo, que o ensino de Paulo tinha alguns pontos difíceis de entender, né, e que alguns acabavam até torcendo como as outras escrituras. Então o ensino de Paulo era um ensino robusto, né? E os bereanos, para que investigassem o que Paulo estava dizendo, certamente eles precisavam conhecer a estrutura do Antigo Testamento. Se eles não tivessem um profundo conhecimento da estrutura do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento estava em rolos, então era algo que não era muito fácil de manusear, de localizar, de achar. No entanto, eles pegaram o ensino de Paulo e manusearam os rolos do Antigo Testamento para confirmar se realmente tudo aquilo que Paulo estava ensinando procedia de Deus. Então eles conheciam a estrutura do Antigo Testamento. Podemos dizer que os bereanos conheciam a estrutura da Bíblia. E desta forma eles também nos ensinam. Agora vamos falar de um assunto, né, saindo da introdução, entrando, né, nos primeiro, segundo e terceiro tópico da nossa lição, que a gente vai abordá-los todos, né, num bloco só, digamos assim. Então vamos falar agora de um tema que ele está presente, ele está percorrendo toda a nossa lição de hoje, a estrutura da Bíblia, que é o cânon das Escrituras. Então vamos entrar nesse tema agora. Irmãos, nem todo livro é igual, nem toda literatura é igual. Então, a título de ilustração, né, e ilustração mesmo, eu tenho aqui em minhas mãos, né, um livro do pensamento humano. Esse livro do pensamento humano, ele traz aqui o pensamento de alguns autores que escreveram sobre a psicanálise. Então esse livro fala de Freud, esse livro fala do pensamento de Freud, do pensamento de Jung e do pensamento de Lacan, né, além de outros autores. Esses três talvez sejam os mais importantes. E estou trazendo esse livro aqui somente a título de ilustração mesmo. Então é o seguinte, como cristão, eu não devo absorver para a minha vida, né, para a minha prática de vida, para os meus costumes. Como cristão, não devo absorver para a minha vida tudo que eu encontro escrito aí no mundo literário. Eu preciso ter um filtro.
eu preciso ter um crivo e eu preciso examinar as coisas, né, antes de recebê-las. Fazer como os crentes bereanos faziam, né? Então eu posso afirmar que nós temos um crivo, nós temos um filtro que nos ajuda a avaliar todas as coisas. E por esse filtro, por esse crivo, deve passar tudo, né? Então, digamos assim, nós temos um crivo e por esse crivo, tudo deve ser filtrado. E qual é o nosso crivo? Qual é a nossa régua de medir? Qual é a nossa regra que vai avaliar todas as coisas? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, as Escrituras, como os bereanos, né? A Bíblia é o meu padrão. A Bíblia é a minha vara de medir. A Bíblia é a minha vara de julgar e avaliar todas as coisas. Então, quando eu pego, né, um livro que fala sobre o pensamento humano, eu preciso, como se fosse assim, passar pelo crivo das Escrituras. Filtrar isso pelas Escrituras. Né? E se ao final, né, desse crivo, dessa filtragem, se ao final disso, o livro, né, o pensamento permanecer incólume, permanecer intacto, então eu posso receber. Agora, se não permanecer, né, intacto, eu devo então rejeitar. Muito bem, então agora uma pergunta para a gente pensar. Tudo deve passar pelo crivo das Escrituras, né? Estamos afirmando aqui que a palavra de Deus é o nosso padrão, a nossa regra de fé e de conduta. Tudo tem que passar pela palavra de Deus. Mas as Escrituras, elas passaram por algum crivo para serem chamadas de palavra de Deus, de Escritura? Se tudo deve passar por aqui, o próprio livro, né? O próprio livro, ele passou por algum tipo de crivo? Os 66 livros, né, que compõem a Bíblia, eles passaram por algum tipo de seleção, por algum tipo de triagem, né, para serem chamados de livros inspirados de palavra de Deus? Como que isso aconteceu, né? Quem decidiu que eram 66 livros que tinham que fazer parte da Bíblia, né? Quem colocou esses livros na Bíblia? Vamos dar mais um passo conhecendo o cânon, né? Então vamos lá. O termo grego cânon vem da palavra semítica cana, junco. A cana ou partes da cana era utilizada como instrumento de medir, como régua. A partir disso, o termo, figuradamente, passou a ser usado como regra, aquilo que regula, como norma. Então, cânon é norma, aquilo que regula. Em Gálatas 6,16, essa palavra aparece na Bíblia. Não nesse sentido aqui, né, de norma para os livros da Bíblia. Mas Paulo está falando, né, aos irmãos da igreja da Galácia sobre circuncisão. E está levantando uma discussão, né, se os crentes devem ou não passar pelo processo da circuncisão, né, se deve ou não se circuncidar. E no final das contas ele fala que nós não temos que nos gloriar na carne. Nós temos que nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala então, né, que depois disso, ele fala que circuncisão e incircuncisão não tem valor nenhum, mas sim o ser uma nova criatura. E aí ele fala que a todos quantos, né, andarem conforme esta regra, este cânon, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então essa palavra está em Gálatas 6,16. Mas só no século IV, depois de Cristo, é que os crentes, né, os cristãos passaram a usar o termo cânon como teológico. E Atanásio, que era bispo de Alexandria, que viveu nesse período, IV século. Então Atanásio, bispo de Alexandria, foi o primeiro a usar este termo. Então, cânon das Escrituras refere-se ao grupo de livros reconhecidos pela igreja como inspirados por Deus e normativos para a fé e a vida dos cristãos. Então, quando nós falamos do cânon das Escrituras, né? Cânon é regra ou norma, aquilo que mede. Então, quando nós falamos isso, e relacionando com as Escrituras, cânon das Escrituras, refere-se então àqueles livros que são reconhecidamente pela igreja, livros inspirados, autoritativos, são autoridades. Deus fala através desses livros. Então, a Bíblia
podemos dizer que é o nosso único livro de instrução para a vida. A Bíblia é o nosso manual de conduta e de costumes. Então eu devo pautar a minha vida somente pela palavra de Deus, somente pela Bíblia, e não pelos livros, pela literatura, de uma maneira geral, que estão aí no mercado. Agora, como os 66 livros foram reunidos, né? Como esse cânon da Bíblia foi sendo formado, ou se formou, né? Aqui tem duas posições. A primeira posição diz assim, que há um grupo de autores, né, e teólogos que advogam que a formação do cânon foi um processo puramente humano. Então os livros surgiram sem o peso de serem autoritativos, sem o peso de serem inspirados. Somente mais tarde, as comunidades atribuíram a esses livros a autoridade divina. Então, nesta posição, a igreja é quem decreta quais os livros vão fazer parte do cânon. É como se a igreja estabelecesse, esse vai, esse não vai. A igreja decidindo, a igreja tomando decisões de quais livros iriam constar no cânon. Mas esses livros não tinham em si autoridade, é a igreja que decide. Então essa primeira posição, ela é rejeitada por nós. Nós temos que rejeitar essa posição. Mas há uma outra posição, uma segunda posição, que é a nossa posição, que diz assim, né, que afirma que a formação do cânon é uma obra divina. Desde o começo, era a intenção de Deus que esses escritos fossem reunidos em um livro para a igreja de todos os tempos e para a humanidade, né, como um presente para a igreja, como um presente para toda a humanidade. Então Deus é o verdadeiro autor da Bíblia e ele foi escrevendo ao longo dos anos. Ele foi usando pessoas, né, homens, e inspirando homens para escrever ao longo dos anos para que todos se beneficiassem deste livro. Então tem um texto maravilhoso da palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, porque a profecia, né, e aqui profecia é sinônimo de escritura. Poderíamos até dizer porque é escritura, né? Pedro diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. A profecia nunca foi produzida por vontade de homens, né, ou de homem algum. Mas os homens santos falaram movidos por Deus, movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, então, pela sua palavra, né? Então, a formação do cânon ocorreu assim, né? Nesta segunda posição, que é a que nós cremos. Desde que apareceram, os livros já eram autoridade para a comunidade da fé. Então, à medida que os livros foram surgindo, eles já eram considerados como autoritativos, como palavra de Deus. Então, e por serem autoritativos, esses livros foram sendo colecionados e guardados. Tanto os livros do Antigo Testamento, como também os livros do Novo Testamento. À medida que Deus foi usando homens e foi inspirando o homem para escrever esses livros foram sendo recebidos como palavra de Deus, foram sendo guardados e colecionados pelos crentes. Os escritos de Moisés foram colocados na arca, Deuteronômio 31, 26. As palavras de Samuel foram colocadas num livro e o pôs perante o Senhor, 1 Samuel 10, 25. A lei de Moisés foi preservada no templo nos dias de Josias, 2 Reis 23, 24. Daniel tinha uma coleção da lei de Moisés e dos profetas. Daniel 9, versículo 2 e 13. Os crentes do Novo Testamento tinham toda a escritura do Antigo Testamento. 2 Timóteo 3, 16. E Colossenses 4, 16 mostra que a igreja guardava, colecionava as cartas e as cartas também circulavam entre as igrejas. Era tão importante aquelas cartas e elas tinham uma autoridade tão grande que as cartas circulavam nas igrejas. Uma igreja não ficava com aquela carta para si, ela fazia cópias dessa carta e eram distribuídas para outras igrejas. Em Colossenses 4,16, Paulo fala o seguinte, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que o seja também na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodicenses, lede-a vós também.
Então Paulo está falando aqui o seguinte, ó, essa carta de Colossenses que eu estou escrevendo para vocês, depois que vocês fizerem uso dessa carta na igreja, envie essa carta para a igreja de Laodiceia, para que a igreja lá também seja abençoada, né? E a carta que está lá, recebam e leiam aí também. Qual a carta que estava lá e que veio para a igreja de Colossenses? Não sabemos. Mas a carta que Paulo estava escrevendo de Colossenses, essa nós temos na palavra de Deus. Aprove a Deus preservá-la para o cânon. Glória a Deus, né? Então, nessa posição, que cremos ser a correta, a canonização dos 66 livros para compor as Escrituras não é decisão da igreja. Então, a última palavra para os livros fazerem parte da Bíblia e pertencerem ao cânon não é da igreja. Então, não é a igreja que decreta e define o cânon, mas a igreja, né, meramente reconhece aqueles livros que têm autoridade de Deus e são normativos. Então, como que ocorreu o processo de canonização dos 66 livros da Bíblia? Na verdade, Deus é o autor da Bíblia, inspirou homens. Esses escritos foram guardados, colecionados pela comunidade da fé, como livros autoritativos, como livros de Deus, como palavra de Deus. E chegou um tempo em que houve concílios, e nesses concílios a igreja não decretou, mas apenas reconheceu aqueles livros que tinham autoridade na igreja. Então não é a igreja que cria o cânon ou palavra de Deus, mas é o cânon, isto é, a palavra poderosa de Deus, que cria a igreja. A igreja não decidiu quais livros deveriam compor o cânon sagrado, mas apenas limitou-se a confirmar aqueles que os crentes, que os crentes já reconheciam como palavra de Deus e padrão para as suas vidas. Ok, então vamos agora ver o cânon do Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia possui 66 livros e ela possui 39 livros no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é aquela divisão maior da Bíblia, aquela parte maior da Bíblia. Tem 39 livros. Como que esses livros, que esses 39 livros foram parar nas Escrituras? De onde vem, né, a lista de 39 livros? De Gênesis até Malaquias. Esta lista veio dos judeus. Veio da Bíblia hebraica. Então nós podemos dizer, irmãos, que de certa forma nós somos abençoados pela comunidade judaica. Nós somos devedores dos judeus, porque a Bíblia que nós temos hoje e o Antigo Testamento que nós temos, né, os 39 livros do Antigo Testamento, eles foram guardados, conservados pelos judeus. E nós recebemos esses 39 livros como uma herança, Então nós temos que orar pelos judeus, orar por Israel, para que Deus abençoe essa nação e esse povo. Eles nos herdaram uma grande herança, né? Os 39 livros do Antigo Testamento. A tradição sugere, né, que Esdras foi o responsável por reunir os escritos sagrados dos judeus num cânon oficialmente reconhecido. No entanto, o reconhecimento do cânon no Antigo Testamento deu-se num suposto concílio de Jâmia, por volta do ano 90 depois de Cristo. Foi um concílio, né, de notáveis rabinos judeus. E ali, né, eles consideraram, né, confirmaram os 39 livros que nós conhecemos, né, no Antigo Testamento. A lista dos livros canônicos para os judeus tem 22 livros, como comprova Flávio Josefo, historiador judeu-romano, que viveu na mesma época e na mesma área geográfica do Novo Testamento, né, quando o Novo Testamento foi escrito. Os 22 livros da Bíblia hebraica correspondem aos nossos 39 livros do Antigo Testamento. Então, se nós formos comparar, né, a Bíblia hebraica, de onde vem a nossa herança do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica tem 22 livros e nosso Antigo Testamento tem 39. Mas esses 22 livros que tem, que tem na Bíblia hebraica são os mesmos 39 que nós temos no Antigo Testamento.
Então vamos ver o porquê dessa diferença de quantidade. O texto é o mesmo. A diferença de quantidade é porque na Bíblia hebraica, ou a Bíblia hebraica, né, ela era separada por rolos. Então, todos os escritos de Gênesis a Malaquias, no Antigo Testamento da Bíblia hebraica, são 22 rolos. Por exemplo, né, os 12 profetas menores cabem num rolo só. Então é contado como um livro só. Então por isso tem essa divergência. Mas o texto é o mesmo. Os judeus chamam o Antigo Testamento, né, a Bíblia hebraica, de Tanakh. Então os judeus não chamam o Antigo Testamento de Antigo Testamento. E por que não chamam de Antigo Testamento? Porque se chamarem, né, vão imaginar, pensar que haja um Novo Testamento. E eles não creem no Novo Testamento. Então os judeus não creem no Novo Testamento, né, como palavra de Deus. Para eles é o Antigo Testamento, que eles não chamam de Antigo Testamento, chamam de Tanakh. Essa palavra Tanakh é um acrônimo, ou seja, é uma palavra formada pelas iniciais de Torá, que é a lei, Nevim, que é os profetas, e Ketuvim, que é os escritos. Então eles pegaram, né, essa divisão da Bíblia hebraica em 3 partes, Torá, Nevim e Ketuvim. Pegaram as iniciais dos nomes e formaram a palavra Tanakh. Então Tanakh é um acrônimo, que significa Torá, Nevim e Ketuvim. Então a Bíblia hebraica ela tem 3 divisões. Na primeira divisão a primeira divisão é chamada de Torá. A Torá é a lei, equivale ao nosso Pentateuco. E na Torá tinha 5 livros, que era Gênesis, tem 5 livros, que é Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. É o nosso Pentateuco, mesma coisa. Depois tinha a segunda parte da Bíblia hebraica, tem a segunda parte da Bíblia hebraica, que são os chamados profetas, os Neviins. E nos profetas tem 8 livros. Tem o livro de Josué, o livro de Juízes e Ruth, que é um livro só, um rolo só. O livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, que é um rolo só também. O livro de 1º e 2º Reis, que é um rolo só, livro de Reis. Então esses são chamados de profetas anteriores. E aí tem os profetas posteriores. Isaías, Jeremias e Lamentações, um rolo só também. Ezequiel. E depois tem um único rolo, um único livro chamado de Profetas Pequenos, ou Pequenos Profetas, que são os 12 profetas menores. Então, nessa separação, nessa divisão, na parte dos profetas tem 8 livros. E na terceira parte, nos chamados escritos, Ketuvins, tem 9 livros ali. O livro de Salmos, que vem primeiro, depois Provérbios, Jó, Cantares, Eclesiastes, Esther, Daniel, então Daniel é colocado nos escritos, Esdras e Neemias, que era um livro só, e Crônicas, também um livro só, um rolo só. Então tem 9 livros. Se a gente fizer a conta, 5 livros da Torá, 8 livros nos profetas e 9 livros nos escritos, dá 22 livros, que equivalem aos nossos 39 livros do Antigo Testamento. Então, se herdamos o Antigo Testamento da Bíblia hebraica, né, da Tanakh, por que nossa Bíblia não tem 22 livros e por que não está nessa mesma ordem da Bíblia judaica? É porque quando a nossa Bíblia foi confeccionada, a influência na confecção foi da Vulgata Latina, né, traduzida por Jerônimo no século IV depois de Cristo. Somente por esse motivo. Então, na hora de confeccionar, né, de preparar a Bíblia que foi traduzida, o Antigo Testamento que foi traduzido, né, deu preferência à Bíblia, né, traduzida por Jerônimo, chamada de Vulgata, no IV século. Agora, uma coisa importante sobre o Antigo Testamento, sobre a Tanakh, né? Jesus autenticou os 39 livros do Antigo Testamento, ou 22 na visão judaica, né? Mateus 5, 17, 18 diz assim: não penseis, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Lei e os profetas, né?
as divisões do Antigo Testamento. Ele não citou aqui os escritos, mas ele cita a lei e os profetas para designar todo o Antigo Testamento. Isso acontecia muito na linguagem do povo judeu, na sua literatura também. Então Jesus fala: não vim revogar a lei e os profetas, eu não vim revogar o Antigo Testamento. Não vim abrogar, mas cumprir, eu vim cumprir o Antigo Testamento. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então Jesus aí está estabelecendo uma autenticação ao Antigo Testamento. Mas tem um outro texto que é também muito claro sobre isso. Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 45. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então esse texto de Lucas 24, 44 a 45 é elucidativo. Porque aqui Jesus está falando que tudo que estava no Antigo Testamento, ou na Tanakh, né, judaica, que era a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Aqui Jesus usa as divisões, as três partes do Antigo Testamento: lei, profetas e salmos. Ao invés de usar escritos, né, que era o nome da divisão, ele usa o primeiro livro representando todo aquele bloco. Ele usa o livro de Salmos. Então Jesus usa aqui Salmo representando todo aquele bloco de escritos. Tudo que de mim estava escrito. Então todo o Antigo Testamento fala de Cristo. Aponta para Jesus, é sobre ele. Ele é o assunto do Antigo Testamento. Então Jesus fala na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, tudo que de mim estava escrito. E aí depois Lucas, né, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele escreve o seguinte: então Jesus abriu o entendimento daqueles homens para eles compreenderem o quê? As Escrituras, compreenderem a palavra de Deus. Então o Antigo Testamento, os 39 livros, é a palavra de Deus, são as Escrituras. Então Jesus aqui está autenticando as Escrituras, o Antigo Testamento. Agora, o cânon do Novo Testamento, né? O cânon do Novo Testamento. Há uma carta de Atanásio, bispo de Alexandria. Há uma carta dele do ano de 367. E nessa carta tem uma lista ali dos 27 livros do Novo Testamento. Há também uma carta de Eusébio. Eusébio é muito importante para a igreja, porque ele é chamado de o pai da história da igreja. Então foi um historiador, foi um bispo, mas um bispo historiador da igreja. Ele viveu no 4º século, né, depois de Cristo. E ele traz também uma lista dos livros autorizados pela igreja. E nesta lista constam os 27 livros do Novo Testamento. Também houve um concílio da igreja, um concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Nesse concílio, a igreja reconheceu os 27 livros do Novo Testamento. Mais uma vez, a igreja não decretou, mas reconheceu que eram 27 os livros que tinham autoridade na igreja, que eram a palavra de Deus, que eram inspirados. Então vamos falar, né, de 4 critérios que foram utilizados para a canonicidade do Novo Testamento. Primeiro critério, a ortodoxia. Então, os livros que iriam compor o Novo Testamento, eles precisavam passar por esse critério, ortodoxia. O que é isso? Ortodoxia é estar em conformidade. Em conformidade com o quê? Com o Antigo Testamento e com os outros livros do Novo Testamento. Então, os livros não podiam destoar. Os livros não podiam ter dissonância do Antigo Testamento e também dos livros reconhecidamente considerados como palavra de Deus. Segundo critério, apostolicidade. O livro deveria ter sido escrito, né, deveria ter sido de autoria de um apóstolo. Os apóstolos foram as testemunhas da ressurreição de Jesus. Foram aqueles homens que andaram com Jesus e testemunharam a sua ressurreição. Viram Jesus Cristo ressurreto.
Então o testemunho dos apóstolos era válido. Então o livro tinha que ser de autoria de um dos apóstolos ou então alguém associado aos apóstolos. Então todos os livros do Novo Testamento, ou eles são escritos por um apóstolo ou são escritos por alguém associado ao apóstolo. Então vamos ver, né? Mateus era apóstolo, Marcos não é apóstolo, mas Marcos está associado a Pedro. O Evangelho de Marcos, ele é escrito das memórias de Pedro. Então não sabemos exatamente como que se deu essa conversa de Marcos, essa pesquisa de Marcos para escrever o seu Evangelho. Sabemos apenas que ele escreveu o seu Evangelho das memórias de Pedro. Lucas não era apóstolo, mas Lucas andou com o apóstolo Paulo. Né? Paulo, apesar de alguns o criticarem por ele não ter andado com Jesus, mas ele é testemunha da ressurreição de Jesus. E ele fala que ele viu o Senhor ressurreto. Então o testemunho de Paulo era também um testemunho de um apóstolo. Lucas andou com Paulo, Lucas está associado a Paulo. João era apóstolo. E assim, se a gente for seguindo cada autoria, cada autor do Novo Testamento, nós vamos ver que é um apóstolo ou alguém ligado a um apóstolo. Exceto dois escritores, que é Tiago e Judas. Tiago e Judas não são tecnicamente apóstolos, mas eles têm, assim, vamos dizer assim, um histórico, uma biografia, um currículo diferenciado. Apesar de não serem tecnicamente apóstolos, Tiago e Judas pertenceram à igreja de Jerusalém. Eles foram considerados autoridade na igreja. Inclusive, Tiago foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. E além de serem considerados como autoridade na igreja, tem também um fato, né, importante, que eles eram irmãos de Jesus. Tiago e Judas nasceram do ventre de Maria. Eram irmãos de Jesus, filhos de José, certamente filhos de José. Então, isso acaba dando um peso também, né, para os seus livros fazerem parte do cânon. Terceiro critério, catolicidade. E catolicidade não tem a ver com igreja católica. Catolicidade tem a ver com universalidade. Então, os livros aceitos, né, deveriam ser livros aceitos por toda a igreja, e não apenas por uma. Então, todos os livros do Novo Testamento têm esse critério. São livros que falam para toda a igreja, para toda a humanidade de todas as épocas. A carta aos Romanos, por exemplo, ela serviu para os romanos, para os crentes em Roma, serviu para os crentes do segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século, e serve para nós nos dias de hoje. Ela é universal. E se Jesus não voltar, né, por esse tempo, enquanto a igreja estiver aqui na terra, a carta aos Romanos servirá para a igreja. A sua mensagem é universal. E o quarto critério é a autoridade interna. O próprio livro tinha a autoridade intrínseca, a autoridade em si. Então, olha só, Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios, e no capítulo 14, ele está instruindo os crentes sobre dons espirituais e sobre o dom de profecia, especificamente sobre o dom de profecia. E chega um determinado ponto da sua carta, que ele fala o seguinte, que ele manda um recado para aqueles irmãos de Corinto, que talvez não estavam querendo obedecer, né, as instruções dele. Ele fala o seguinte, olha, 1 Coríntios 14, 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamentos do Senhor. Então ele está falando assim, olha, vocês aí que não estão querendo obedecer, né, reconheçam que as coisas que eu estou escrevendo para vocês são mandamentos do Senhor, é ordenança. O que eu estou escrevendo é palavra de Deus. Então a própria carta tinha autoridade interna. O próprio texto é autoritativo. E a igreja, ao receber esse texto, o Espírito Santo testificava na igreja que era a palavra de Deus. Então, a autoridade interna, muito importante isso aí. Jesus também autentica o Novo Testamento. Assim como ele autenticou o Antigo, ele também autentica o Novo Testamento. Em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1, diz assim,
quando o Espírito da verdade vier, Jesus agora está falando para os apóstolos, para os discípulos. Ele está falando para eles o seguinte: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então os discípulos, né, que se tornariam depois apóstolos, estavam recebendo uma promessa do Senhor, que o Espírito Santo viria sobre eles e os guiaria em toda a verdade, inclusive quando eles estivessem escrevendo as Escrituras. Então o Espírito Santo estaria ali, inspirando, soprando sobre eles, para que eles escrevessem as Escrituras. Então Jesus falou, né, que eles seriam guiados em toda a verdade. Importante também, né, que os próprios autores do Novo Testamento, eles vão assim, falando de outros autores e vão considerando outros escritos também como palavra de Deus. Pedro equipara as epístolas de Paulo às escrituras do Antigo Testamento. Então, para Pedro, vamos dizer assim, né, as cartas de Paulo, algumas cartas de Paulo, que Paulo estava escrevendo, eram equiparadas ao Antigo Testamento, era escritura. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: também o nosso amado irmão Paulo escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria condenação. Então, Pedro está falando que Paulo está escrevendo cartas e que essas cartas são difíceis de entender e que alguns torcem essas cartas, como também torcem as demais escrituras. Quer dizer, a carta de Paulo era escritura para a igreja. Eles torciam as cartas de Paulo e as demais escrituras. Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Ele fala o seguinte para os irmãos de Tessalônica: pelo Senhor vos conjuro que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Então Paulo escreve e manda que a carta seja lida para toda a igreja, para todos os irmãos. Ora, a igreja lia o Antigo Testamento, fazia parte da liturgia do culto, né, cantar salmos, ensinar o povo, e também fazia a leitura do Antigo Testamento, da Escritura. Só que agora Paulo está escrevendo aos irmãos e ele quer que a sua carta seja lida, né, no culto, seja colocada ali na liturgia do culto. Por que isso? Há uma consciência profética em Paulo. Quando ele fala, né, que a carta que ele está escrevendo é mandamento de Deus. Ou quando ele manda que as suas cartas sejam lidas. Ele tem uma consciência profética. Então as cartas, né, conforme nós já vimos o pastor Elias, né, explicar sobre isso, elas não são psicografadas, mas os autores recebiam a mensagem, escreviam, e eles sabiam que Deus estava com eles naquele momento, e que o Espírito Santo estava usando as suas faculdades naquele momento para escrever. Então eles falavam: leia essa carta para toda a igreja. O que eu estou escrevendo é mandamento de Deus. Assim como os profetas do Antigo Testamento chegavam para o povo e falavam: olha, assim diz o Senhor. Então eles tinham também essa consciência profética. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, né, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê o que eu estou escrevendo, como se dissesse assim, né? Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João escreve o Apocalipse, manda para 7 igrejas da Ásia, e ele manda um recado para eles: ó, bem-aventurado quem lê esta profecia. Então, quer dizer, seria agraciado por Deus, a graça de Deus desceria sobre aqueles que lessem a profecia que ele estava escrevendo. Consciência profética, né? Isso não é nada mais, nada menos do que a autoridade interna. A própria carta tinha autoridade, e a autoridade de Deus. A igreja primitiva reconheceu e preservou, né, os livros canônicos, guardou e também, né, colecionou essas cartas. Então, irmãos, a construção da Bíblia, né, a construção da Bíblia
revela um planejamento deliberado de Deus. Então a Bíblia são 66 livros e não é um arranjo aleatório. A Bíblia não brotou assim de qualquer lugar. Não veio meramente de humanos, mas ela veio de uma mente, de uma designação divina. Então, e outra coisa importante, não foi a igreja que decretou os livros canônicos, mas o próprio Deus que trabalhou, né, na obra de confecção da Bíblia. Então, é obra de Deus, e sabemos que se fosse meramente humana, a Bíblia não teria resistido a tanto tempo. O Espírito Santo inspirou os autores. O Espírito Santo preservou o texto. O Espírito Santo testificou nos crentes que os textos eram autoritativos. E o Espírito Santo guiou os homens nos concílios para reconhecerem os 66 livros da Bíblia. Deus fez tudo. Deus providenciou tudo. Deus guiou tudo. Então, ele inspirou os autores, preservou o texto, testificou no coração dos crentes e depois guiou os homens nos concílios. Deus, 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 Deus. Deus é quem fez e é quem faz todas as coisas. Tertuliano, um dos pais da igreja do século III e IV, depois de Cristo, obviamente, né? Ele afirmou que a Bíblia é e sempre será a regula fidei, a nossa regra de fé, que normatiza e caracteriza a igreja. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Glória a Deus porque nós temos essa palavra hoje, irmãos. Aleluia. O famoso filósofo francês Voltaire morreu em 1778. Ele era um crítico do cristianismo e um crítico da Bíblia. Ele era um iluminista e um entusiasta da ciência. E ele declarou antes de morrer que em 100 anos não haveria mais nenhuma Bíblia nas prateleiras. Então ele profetizou antes de morrer que em 100 anos não haveria mais Bíblias nas prateleiras. Pois bem, já se passaram 244 anos. E a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ela continua nas prateleiras, não só nas prateleiras, mas continua nos púlpitos, sendo aberta e pregada. Glória a Deus, porque esta palavra é a palavra de Deus. Né? E agora, poderíamos dizer assim, né, ironia do destino, né? Depois de 50 anos que Voltaire morreu, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a residência dele e fez da residência dele um local de distribuição de Bíblia para toda a Europa. Então aquele profeta jamais viu a sua profecia, jamais viu em vida, né? Não poderia ver, né? A sua profecia sendo cumprida. E os seus adeptos e os seus discípulos jamais verão esta profecia sendo cumprida. Glória a Deus pela sua palavra. A estrutura da Bíblia, né? Esse é o tema da nossa lição de hoje. A palavra Bíblia é o plural da palavra grega biblos, que significa livro. O termo Bíblia, ele passou a ser usado pelos cristãos por volta do ano 150 depois de Cristo. E a Bíblia é composta de 66 livros, sendo, né, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E ela não está organizada cronologicamente, embora algumas partes possam estar. Mas, oficialmente, ela não está organizada cronologicamente, mas sim por gênero. A Bíblia é como se fosse uma biblioteca. Se você quer ir nos livros poéticos, já tem uma seção lá, né, de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Se você quer ir nos profetas, tem uma seção dos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Se você quer ir no Pentateuco, tem lá a seção do Pentateuco. Assim que ela está organizada, por gênero e não por cronologia. Os livros estão reunidos em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Testamento significa aliança. Então nós podemos dizer que a antiga aliança, né, no Sinai, foi substituída pela nova aliança. A nova aliança é Jesus Cristo. É o sangue dele que foi derramado. Através do seu sangue, uma nova aliança foi feita.
né? E glória a Deus porque nós somos resultado, frutos desta nova aliança. Muito bem, a Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos. As línguas originais da Bíblia, né, o Antigo Testamento, o hebraico, né, a grande maioria, mas também há partes em Esdras, Jeremias e Daniel que foram escritos em aramaico, uma língua, né, um dialeto persa. E o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. O grego koiné era aquele grego que era falado no comércio, nas feiras, né? Era aquele grego, aquela língua que era falada por todo mundo na época. Então, a língua também ajudou na difusão da pregação do Evangelho. E o Novo Testamento foi todo escrito no grego koiné. Os capítulos e versículos da Bíblia não estão nos originais, né? Não poderiam estar, né? A Bíblia, quando ela foi escrita, né, pelos profetas Isaías, Jeremias, Daniel, eles não separavam em capítulos e versículos. Isso foi fruto de um trabalho que foi feito posteriormente, né? Então, em 1227 foram incluídos os capítulos da Bíblia e em 1555 os versículos. A Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.100 versículos. Agora, a estrutura organizacional da Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos 4 grupos. O Antigo Testamento está estruturado em 4 grupos. O Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O Pentateuco tem 5 livros ali. Pentateuco é 5 rolos, o significado da palavra, né? Penta 5, teucos rolo. Então, é de Gênesis até Deuteronômio. Os livros históricos são 12 livros. Vai de Josué até o livro de Esther. Os livros poéticos são 5 livros. Vai de Jó até Cantares de Salomão. E os proféticos, eles vão de Isaías até Malaquias. Mas tem uma divisão entre eles, né? Profetas maiores, vai de Isaías até Daniel. E profetas menores, de Oséias até Malaquias. Sempre é bom lembrar que esse rótulo de profeta maior e profeta menor não significa importância, não significa mais poder, né? Os profetas maiores, Jeremias, Isaías, Daniel, eram mais poderosos. Não significa isso. Simplesmente é porque a quantidade de profecia era maior ou menor. Tanto é que os 12 livros dos profetas menores, na Bíblia hebraica, é um livro só, é um rolo só. Agora vamos para o Novo Testamento, né? O Novo Testamento também tem 4 divisões, 4 grupos. O primeiro grupo, Evangelhos, também chamado de livros biográficos. Ali tem 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe até uma divisão, né, uma separação entre evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico quer dizer visão em conjunto do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é diferente. Enquanto, por exemplo, os 3 evangélicos, né, dos 3 evangelhos tratam ali, né, da história de Jesus, alguns do seu nascimento, alguns trazem até cronologia e tal. João já fala da eternidade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João segue numa outra visão, mostrando Jesus como divino, né, puramente divino, também divino, né? Depois nós temos os livros históricos, formados pelo livro de Atos dos Apóstolos. Depois as epístolas, né, que se dividem em epístolas paulinas e epístolas gerais, são 21 epístolas. E depois nós temos o livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse. O Novo Testamento, portanto, né, ele traz a culminação da profecia hebraica e o cumprimento da profecia de Deus a Abraão, de que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o Novo Testamento é o ápice da revelação, é a culminação, né, das profecias. É Deus vindo à terra na pessoa do seu Filho, do Emanuel, de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento é a glória, né, da presença de Cristo no meio do seu povo. Né, João fala que o Verbo virou gente, né, se fez gente, habitou entre nós, e nós vimos a glória, vimos a sua glória, vimos a glória do unigênito do Pai. Então, irmãos, cada um dos 66 livros da Bíblia tem o seu lugar, a sua importância e o seu significado.
2 Timóteo 3,16, que o pastor Jairo, né, já explicou esse texto na primeira aula, né, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, toda, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. Todos os livros têm o seu lugar, têm a sua importância, têm o seu significado, né? Então, cada livro da Bíblia é importante, né? Então, vamos concluir a nossa aula dizendo o seguinte, né, que Cristo, ele está presente em toda a Bíblia, né? Cristo está presente em toda a Bíblia. Glória a Deus, porque Jesus Cristo está aqui. São essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Abra o entendimento e compreenda que Jesus é o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia não é o homem. Aqui não está a história do homem. Aqui não está a história de Israel. A Bíblia não é para mostrar a história de Israel, mas a Bíblia é para falar de Cristo. É para falar do Senhor, do Rei, do Messias, do Salvador, da promessa. O Pentateuco, né, é o fundamento da promessa, é onde a promessa foi feita. Os livros históricos é a preparação, é a história da preparação da chegada do Messias. Os livros poéticos é neles que há o anelo pela chegada, né, de Cristo. A profecia é a certeza da chegada de Cristo, né? Ele está chegando. Os evangelhos é a manifestação de Cristo, é a sua presença física, né? Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O livro de Atos é a propagação de Cristo. As epístolas, a interpretação e a aplicação de Cristo na vida dos crentes. E Apocalipse é a consumação de Cristo. É o desfecho da história. É a glória, né, de Cristo. É Ele consumando, né, a história, vencendo juntamente com a sua igreja. Glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, vamos então encerrar a nossa aula de hoje. E antes de orar, eu gostaria de fazer, né, aqui um pedido para você e um convite também especial, né, que você seja um participante desta obra maravilhosa que é a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, né? Seja um participante dessa obra, colabore, né, com a sua oferta, com o seu dízimo nesta manhã, colabore com a casa do Senhor, seja um participante. Ofertar é um ato de amor, ofertar é um ato de adoração. E quando nós ofertamos, nós também estamos revelando o que tem no nosso coração. Se o nosso coração é grato a Deus, se ele é generoso a Deus, ou se ele é um coração fechado para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Tomara que o seu coração seja um coração aberto e grato a Deus por tantas coisas que ele tem feito na sua vida. Você pode ofertar nessa manhã através de transferência bancária, do PicPay, do Pix, e você pode também levar em espécie, em dinheiro à noite, né, e entregar esse dinheiro ali na tesouraria. Deus ama quem dá com alegria. O nosso culto começa às 17h30 com oração, e você está convidado a participar dele. Vamos orar. Muito obrigado a Deus por essa manhã. Obrigado pela tua bendita palavra. Que o Senhor, ó Deus, agora possa também operar nos corações, naqueles que ouviram essa ministração. Que o teu Espírito Santo possa atuar, Senhor. Ó Deus, venha fazer uma obra poderosa em nossas vidas. Abençoe todos os lares, ó Deus, que estão agora ouvindo, ó Deus, esta mensagem, esta palavra. Ó Deus, ministra aos corações, ministra a tua bênção, ó Deus, e continue conosco. Continue com a tua doce presença entre nós. Nós assim oramos em o nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém.